curioso, porque quando eu já trabalhei, eu trabalhava muito com arte, com lutas marciais, com dança, então a gente desenvolve, quando lida com a arte, essa outra linguagem, né? Que a gente compreende que a linguagem humana é muito mais não verbal do que verbal, embora a gente não tenha consciência dela. E quando eu trabalhei com crianças, era muito claro para mim, 2, 3 anos, mesmo um bebê humano, ele não está ligado na emoção, ele está ligado nas sensações e nos sentimentos. Até gosto da palavra, que é a sensação mais movimento, né? Então é um sentimento. As emoções das conversas que eu já tive de pesquisa em neurologia começam a surgir quando o ser humano começa a ser impedido de fazer coisas, né? Então a emoção é uma ressaca, né? Eu estava indo e de repente eu tenho que parar e tentar entender numa época que eu não estou entendendo ainda, eu estou só construindo, eu ainda não estou estruturando a causalidades, o porquê, o para quê, o de quem vem, de quem não veio. Então, hoje em dia, para mim, como eu trabalho com pessoas, eu busco muito resgatar essa coisa que vai dar na intuição, né? Que a intuição, para mim, é uma somatória de percepções, não uma somatória de emoções. As emoções, de certa maneira, em termos de padrão psíquico, elas são muito, como você colocou, muito mecânicas, né? A pessoa faz cara feia, eu me sinto rejeitado. A pessoa fala uma palavra, eu sinto que ela está me desconsiderando. É tudo mecânico. É como se a formatação da inteligência original, sensório-motora, autorregulada, ela é extremamente curiosa, ela não tem impedimentos de desenvolvimento, né? Vai construindo esse mundo mecânico emocional, em que responde diferentes caras e bocas com a mesma questão, né? Fui rejeitado, não fui aceito. Ah, eu sou ótimo, eu sou incrível. A gente também deixa de citar as, 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 as admonições positivas, né? Ah, você é ótimo, você é estudioso, você é lindo. Isso também é repressão, né? O cara não vai poder ser feio, o cara não vai poder ser chato, o cara não vai poder falar besteira. Então, de que maneira a mecanicidade da personalidade, do psiquismo, ela vai congelando a gente em termos disso que você colocou, dessa coisa da inteligência sensório-motora, que é uma inteligência que é sensação e movimento, sensação e movimento, sensação e movimento. Ela não tem porquê, para quê, porquê, quem que fez, quem deveria fazer, o que eu poderia fazer melhor. Não existe isso. E isso quer dizer 2, 3, 4 anos. Quando ela começa a virar pré-operacional, ela começa a entender as operações que acontecem ao redor dela. Ela não tem um operacional concreto ainda. É quase que um mundo de fábulas, né? A mãe se aproxima, o pai vai sair, tem a avó que vive na casa, mas está sempre silenciosa, tem alguém que sempre me dá comida. Ela vai entendendo essa pré-operacionalidade. A hora que eu escuto o barulho da chave é porque a mãe vai sair, aí ela reclama. Não é. Tanto que as crianças pequenas, muitos pais ficam surpresos quando eles começam a ler as placas antes, né? Pare. Ele não está lendo. Ele já ouviu. Aquilo é pare. Aquilo é uma marca. Aquilo é Nestlé. Aquilo é um biscoito. Aquilo é um suco. Ele não está lendo. Ele não está lendo no sentido cognitivo mesmo, né, das palavras, né? E quando você fala desse afastamento dos instintos, no fundo é isso, né? A gente vai entrando num universo muito, eu chamo muito cognitivo, né? Muita palavra, muito sentido, muita conversa, muita conversa, muita conversa. E a gente deixa, que nem pessoas, acredito que uma das razões de ter muito animal de estimação é que o animal de estimação não segue o teu comando verbal, parece, mas ele segue toda a tua postura, todo o tom de voz e o hábito que você tem. Ele se acorda de manhã, ele já está pronto para dar um passeio. Ele não quer comer, ele quer dar um passeio primeiro, né? Não precisa nem falar, é só você pegar, se arrumar e ir saindo, ele vem junto, ele vem junto, ele vem junto. Né? O ser humano também seria assim, né? Um universo com menos fala, mais integrado em termos de percepção, sensação e motricidade. Vamos indo, vamos ficando. Senão a gente está virando um bicho mecânico. Eu gosto de falar hoje em dia um psiquismo fake, né? Ele não está a meu favor. Muito pelo contrário.
Desde criança a gente começa a ser dirigido para se orientar pelos outros, para os outros, por causa dos outros. A grande inversão que a gente trabalha em terapia é essa, né? Olha para você, o que, que você quer? Não o que você está fazendo legal, o que você estudou, o que você se formou. É tudo bem fazer tudo isso. Faz parte da educação. Mas, nossa, você não está aqui para viver de acordo com os outros. Tem alguém dentro de você, né? E essa máquina como corpo, né? Essa máquina que gera informações, né? Eu tenho visto que assim essa era da informação ela está cada vez mais distanciando a gente do próprio significado da vida, né? Assim, a máquina ela é capaz de produzir informações. O ser humano Uhum, não, uhum. não é uma competência do ser humano estar envolvido como uma máquina, né? Não, não, não. Não é nem questão que não é competência. Uma das competências é essa parte mais formal, cognitiva, das regras, da educação, que eu acho que é um aprendizado que todos têm que ter, que é seguir determinadas regras de conduta. Mas não é só isso. A gente esqueceu, eu tenho sentido muito, a grande brecha hoje em dia é a arte. A arte desapareceu também. Ela não é favorecida culturalmente, mas no Brasil tenho vendo, ouvido e visto muita manifestação muito divertida, que é uma galhofa, é uma piada, é uma música, que é um manifesto. Só que não é aquele manifesto já inibido, né? Sempre sério. Pode brincar, pode fazer piada. É. Só não cite o nome real das pessoas, porque senão eles podem te processar. Até essa piada, né? Não tem essa piada. É. Mas eu sinto que estamos. É curioso, Sofia, porque eu, junto com todo esse acompanhamento do que foi sendo, do que foi se transformando em terapias corporais, energéticas, somáticas, né? Não existia na minha adolescência, não existia a palavra somática. Em termos de psiquiatria, não existia psicologia, né? É. A psicologia vem quando eu entrei numa faculdade, não, até aquele ano não existia psicologia. Então, uma ciência que lida com o psiquismo, não. Quem lidava com o psiquismo era psiquiatra. Quem fazia terapia era psiquiatra. Mesmo que fosse de abordagem de grupo ou atendimento individual, era psiquiatra. Né? Hoje em dia, o psiquiatra virou o cara que conhece neurologia, de preferência, e medicação. Né? Para os dias de crise que a gente está vivendo, foi uma baita evolução. Tem remédios psiquiátricos fantásticos. Mas também vira assim uma doença a cada ano, né? Cada dia. Agora a moda é bipolaridade. Tudo é bipolaridade. Bipolaridade é o humor nosso de cada dia. Tem dia que você está alto, tem dia que você está baixo, tem dia que você fica preocupado, tem dia que você está mais feliz, tem dia que você namorou, saiu para passear, é sábado, domingo, você está eufórico. Aí começa no domingo, você começa a entrar numa certa mecanicidade da segunda-feira e aí você cai no depressivo, né? O eufórico depressivo. É o antigo eufórico depressivo da psiquiatria. E o mais complicado hoje em dia, é o eufórico, porque a inibição, a falta de estar à vontade, vai gerando uma carga dentro que na hora que você vai para uma festa, na hora que você vai namorar, você é capaz de enfiar o olho, ou enfiar o dedo no olho da namorada, ou atropelar alguém, ou fazer uma besteira, ou encher a cara de droga ou de álcool, e aí na segunda-feira você está arrependido, pedindo desculpa. Nossa, está completo. Não tem intuição, não tem percepção, não tem sensação. Mas isso que nessa ferramenta que a gente está usando é curioso, porque a hora que a gente fica vendo muito tempo, como todo mundo está vendo, tem uma hora que você identifica realmente cenas, frases, pessoas reais, reais. Tem umas que estão fazendo o fake. Pode ser engraçado, pode ser etc. Mas eu diria que esse acúmulo de visões, de realidades, está gerando um sensor dentro da gente que fala isso é fake, isso é real. E hoje em dia a moçada é assim, tá parecendo real. Aí eles começam a pesquisar, né, na rede. Não, é fake.
aí já avisa três ocados que é fake. Então está tendo esse retorno a uma sensorialidade que mostra o que é real e o que é inventado. Percepção, Tá? É uma percepção extrasensorial, eu diria, porque ela é online, né? Mas tem isso. Ela está evoluindo, é uma outra história. Está havendo uma reestruturação da linguagem, na essência. Bem Lacan, bem epistemologia genética, bem linguística. Essa área que eu também investiguei quando eu me formei, né? Então está havendo uma outra linguagem. A gente está indo para uma linguagem muito objetiva, que nem a gente começou falando. É uma linguagem muito sensório-motora. Eu digo o que eu tenho que dizer naquele momento e a pessoa responde sim ou não responde, ou me tira da rede dela. Muitas pessoas ficaram essa pessoalidade nesse instrumento. É uma suprapessoalidade. E, de certa maneira, é um inconsciente coletivo à vista, né? Sim. Ou eu que andei investigando também outras coisas xamânicas, calendário maia, que segundo lá as histórias maias, a gente estaria numa época de telepatia. É o que a gente está fazendo agora, usando o aparelhinho na frente. Isso é uma telepatia. E telepatia não é ouvir o que o outro está pensando. Imagine. Socorro. Imagine. Não é. Telepatia não é ser torturado para dizer a verdade. Em que todos os seus pensamentos vão ser avaliados. Isso é religião ainda. Isso é religião. Isso é religião. E a gente vai andando. Mas é curioso, porque eu, quando trabalhei, a palavra sensório motora é Piaget, né? E demorou. Eu trabalhei com crianças no início da década de 80, no fim da década de 70. Demorou 30 anos para essa palavra cair na neurologia, na filosofia, na psicologia, na psiquiatria. Nossa, isso quer dizer que o ser humano não estava preparado para entender o pensamento, o que é um pensamento, o que é uma inteligência, não é um pensamento. Uma inteligência sensório-motora, que vem do DNA. Ela não é educada. Ela vem da busca do conhecimento automotivada, da autorregulação. A busca do conhecimento automotivada é Piaget. A autorregulação já é o pessoal de linha somática, né? E que existe essa regulação se você não massacrar o ser humano, né? Porque ele vai perdendo a regulação. Ele vai perdendo. Aí vai se transformando um robô mecânico super emocional na nossa civilização brasileira. Porque se você vai para a China, se você vai para os povos originais, se você vai para a África, não tem esse drama todo, não. Eles são mais objetivos. Então não vem falar que a emoção é minha. Não, a emoção é uma das primeiras coisas impostas a nós pela sociedade, né? É uma distorção. É uma sensorialidade mecanicizada. Uhum. Ela fica padronizada. Ela, inclusive, é meio religiosa porque você não pode sentir determinadas coisas. Você não pode querer que a pessoa morra, filha da mãe. Não, o que é isso? Não, eu posso achar o que eu quiser dentro de mim. Que é uma das características principais da Escola de Viena, início da psiquiatria, que é um dos momentos de avanço da inteligência do paciente, é quando ele começa a pensar em tudo o que ele quiser, em que ele não está castrando os pensamentos, ele não está inibindo os pensamentos. Sejam de amor, seja de raiva, seja de desamparo. Então é fantástico. Historicamente, eu acompanhei essa peregrinação, né, de uma coisa que era psiquiatria ligada à medicina, muito basal, de uma civilização que não observava o corpo, não observava. Civilização quer dizer metade de 1950. Se você pega filmes
documentários da década de 50, 40, não tem, por exemplo, pessoas obesas. Não tem. Não tem. Não tem pobreza. Pobreza do jeito que a gente conhece hoje. Era uma civilização que andava, era mais conectada na sensorialidade, não tinha tanto texto, não tinha tanto rádio. Então era uma linguagem apenas necessária. E aí as pessoas eram mais à vontade. Não tinha tanta conta, não tinha tanto horário, não tinha tanta demanda mecânica do ser alguém na vida, do ser rico, do estar formado, do ter graduado, do ter casado, do ter constituído casa, família e propriedade, virou uma loucura, uma loucura. Né? Só que com corpo, porque na minha época não tinha parkour. Futebol era uma bola pesada e os caras, para atravessar aquele campo, que é do mesmo tamanho do de hoje, demorava mais. Os homens não dançavam. Iam em festa e não dançavam, só se fosse para dançar junto. É. Tem coisas curiosas, né? Os bailes de debutante eram feitos com cadetes convidados. E dentro do uniforme do cadete tem uma espada, né? Então ele dança com uma espada. Aí já tem um conteúdo freudiano raso, né? É uma apresentação à maioridade que tem alguma coisa que vai acontecer. Mas na época era vinculada a um status, né? E era um status muito visual, não tão deformado por essa moda que muda o tempo todo. Outra roupa, outro tênis e umas camisas. Era isso. Uhum. Não tinha máquina de lavar, né? Máquina de lavar era o quê? Fim da década de 50. Divulgado, né? Publicados. Né? Então se usava menos roupa. Ou seja, a pessoa não estava tão ligada em parecer, em demonstrar. Então tinha uma corporeidade menos atingida por esses hábitos de massacre. Eu gosto de falar hoje em dia, é uma carnificina. Né? E tem que estar arrumado, e tem que estar com batom, e tem que estar com topete, e tem que estar com paletó, e tem que estar com a gravata. E eu vi que também a pandemia relaxou muito as pessoas, elas ficaram mais à vontade. Eu dei um grupo há um mês e meio atrás, eu fiquei chocado com a rapidez com que o grupo entrou nos exercícios, isso me surpreendeu. Ou seja, as pessoas estavam mais disponíveis, porque ficaram 2 anos, 1 ano e meio, isoladas, vestindo roupa mais à vontade, não tendo que se arrumar o tempo todo. Então eles ficaram mais à vontade, ficaram mais consigo, se apropriaram mais da parte somática mesmo, do acordar, do levantar, do dormir. Eu lembro no começo da pandemia foi muito conversado de, nossa, perdemos horário de almoçar, perdemos horário de dormir, perdemos horário. Tem uns que ficavam acordados a noite inteira, dormia de dia, comia às 2 da tarde, às 4 da tarde, tomava café da manhã às 2 da manhã. É. Até encontrar essa autorregulação, né? Dioturna, né? Dia e noite é diferente. O organismo relaxa de noite e de dia ele fica mais aceso. Metabolicamente. Né? Permitido, né, Nadis? Ficou mais permitido. Ficou. Não, ficou menos visto. Eu que em integração, porque viviam isolados. Então não foram treinados para ficar olhando, para ser visto, para mostrar isso, para mostrar aquilo. Era muito gostoso, muito à vontade. Até erótico em alguns momentos, no sentido de um corpo à vontade. Sim. Vai tomar banho? Tira a roupa e vai tomar banho. Depois se enxuga, aqui é quente, na seca, não precisa nem de toalha, em 5 minutos você está seco. E também tinha essa conveniência social de ninguém ficar olhando o corpo do outro. Porque não tinha essa coisa social de reparar nos outros, né? Hoje em dia tem uns turistas aqui que nem tira a roupa, chega na cachoeira, faz selfie e pronto. E são pessoas que fazem academia, que se cuidam bem, que são em alimentação menos carnívora, com menos óleos, com menos açúcar, com menos sal, mas completamente inibidas por um corpo que não é delas. Não é delas. Não é delas. Mas eu sinto, Sofia, a gente se conheceu já há um bom tempo. Hoje em dia está na cara o fake, né?
Sim. E eu tô, se a gente for chamar, o neurótico é um psicofake. Ele criou uma estrutura que justifica ele não está em contato com ela, ele não consegue entrar em contato com as outras pessoas. Ou ele é superior, ou ele é inferior, ou ele é coitadinho, ou ele é mandão. Ele não consegue estar à vontade. Uhum. Uma das palavras-chave da revolução sexual e dos costumes era essa é a coisa da entrega, né? O amor, né? A intimidade é a entrega. Pois é, eu tenho Você- visto muito isso, Nadish, essa troca nos relacionamentos, assim, é como se não sustenta esse longo prazo, né, na relação. Não, 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 não. E ficou muito realmente individualista, né? Vai pagar caro. E vai pagar caro psicossomaticamente também. Porque são pessoas que estão encasteladas. Elas não se relacionam com a realidade. Isso é uma outra palavrinha, tá, Sofia? Nos últimos anos, para mim a palavra clássica é realidade. A verdade, a verdade. Qual verdade que você quer? Entendeu? A verdade é uma tese para você chegar na realidade. Uhum. Que nem eu tô, hoje em dia eu falo muito que a personalidade é um momento evangélico da personalidade humana, do caráter humano, né? Ele vem de um ego, que é sensório-motor, ele é basicamente funcional, operacional, ele é neurologia pura, se adaptando, altíssima resiliência, todo o sistema neurológico aceso, a inteligência adulta é um terço do que era quando era criança. Ela foi, de certa maneira, restrita. Ah, perdi. Onde é que eu estava? Tem isso também. Hoje em dia eu não fico mais preocupado quando me perco, porque tem alguma coisa desse universo da linguagem que é como se eu tivesse um núcleo de pensamentos que, à medida que vou interagindo com a pessoa com interlocução, a gente vai lidando com o mesmo dicionário e tem a hora que surgem palavras novas. Uhum. É. E aí, às vezes, essa palavra nova não consegue voltar. Você fala, o que foi? Ah, esqueci. Parte do mundo da telepatia, Nadish. É. A É, coisa da entrega. essa traz muito essa questão da família, né, Nadish, né? Nessa individualizar a família e também o quanto que isso contribui também para um adoecimento coletivo, né? Um padrão vibracional que acaba sendo passado de geração em geração por esse núcleo individualista que vai sendo desenvolvido durante a infância, né, e durante a vida. Mas acentuado da segunda metade do século XX para cá, né? Porque a família, até a metade do século XX, era um grupo. Não era papai, mamãe e filhinha. Todo mundo morava perto, os tios, os primos. Você ia para casa dos primos. É mais tribal. A família original é um coletivo de sustentabilidade. Hoje em dia, não. Ficou uma coisa completamente atomizada. Falar que a família é papai, mamãe e filhinho, nem na época do Freud, ele imaginou que a família viraria uma coisa Sim. de tanta restrição, de convivência, de interação, de cuidados, de acolhimento. Na minha infância, você falar em família, a sensação era um acolhimento. Tinha tio, tinha primo, tinha coligados, tinha a namorada do tio mais velho, tinha os outros primos, tinha os filhos dos primos. Nossa, era um grupo que ia para casamento, que ia para batizado, que se reunia no Natal, em casas grandes, com quintal, que as crianças ficavam brincando, os mais velhos ficavam cuidando da estrutura, com alguns mais jovens, geralmente mulheres, mas homens participando também. Era uma família, de fato. Que hoje em dia eu gosto muito de falar assim, para mim a visão hoje em dia é crianças, jovens, mulher, homem e idosos, que é uma questão tribal. Na família antiga era isso. Na Uhum. época da minha avó não tinha aposentadoria. Na época da minha avó, a mãe da minha mãe, não tinha aposentadoria.
Mesmo a palavra aposentadoria, ela foi transformada num asilo, né? É. Porque a pessoa se aposenta, tem o dinheiro dela, que trabalhou a vida inteira, e ela pode fazer o que quiser, de preferência com seguro-saúde. Quantos por cento da humanidade que tem isso? 5%? 5%? Não tem 20% da humanidade com aposentado. Não existe. Então, são coisas que hoje em dia, essa consciência psicossomática, de mulheres, mas homens participando também, era uma família, de fato. Que hoje em dia eu gosto muito de falar assim, para mim a visão hoje em dia é crianças, jovens, mulher, homem e idosos, que é uma questão tribal. Na família antiga era isso. Na época da minha avó não tinha aposentadoria. Na época da minha avó, a mãe da minha mãe, não tinha aposentadoria. Mesmo a palavra aposentadoria, ela foi transformada num asilo, né? É. Porque a pessoa se aposenta, tem o dinheiro dela, que trabalhou a vida inteira, e ela pode fazer o que quiser, de preferência com seguro-saúde. Quantos por cento da humanidade que tem isso? 5%? 5%? Não tem 20% da humanidade com aposentado. Não existe. Então, são coisas que hoje em dia, essa consciência psicossomática, ela levou, a gente elevou a gente a uma consciência muito mais ampla. Uhum. A gente fica... Consciência real, não consciência espiritual, que para mim é a mesma coisa, mas tem que trazer para baixo um pouco. Consciência do mundo, das coisas que acontecem no mundo, que o mundo é um planeta, que tem oceanos, que tem montanhas, que tem civilizações diferentes, grupos humanos diferentes em temperatura, em habitat, em hábitos alimentares, em hábitos sociais. Nossa, é uma biodiversidade absoluta, adequada em cada local. Nunca a gente teve essa consciência, essa profundidade horizontal que eu estou chamando, sabe? Nunca. Hoje a profundidade horizontal é muito maior do que a profundidade histórica. Porque a profundidade histórica é mentirosa, antes de mais nada. É mentirosa. Outro dia entrei na Netflix para ver um programa sobre os negros, etc. Eu parei de ver na primeira meia hora, porque na hora que apareceu os entrevistados, só tinha branco, não tinha um negro. Aí você fala assim, como assim? Mesma coisa de discutir direitos indígenas e só ter advogados brancos. Sim. Ou discutir a questão da mulher para um público masculino. É. Então tem hoje em dia tem uma densidade, que você falou dela um pouco, mas é um momento fabuloso. Fabuloso. Eu antes falava de fantástico, depois eu cheguei na palavra fábula, porque a história humana é uma fábula. Sim. Porque ela não é só o que se diz, ela é o que se percebe. Tem monstros, tem dragões, tem fadas, tem tudo, tem tudo. Até lembro o Gabriel Garcia Marques, um pouco antes de morrer, perguntaram de onde é que ele criava tanta história inventada. Ele falou, não, eu estou escrevendo sobre as pessoas, eu não estou inventando nada. Só que a forma dele de escrever era fabulosa, surrealista, né? É. Fantástico. É um pouco assim. Brasil de hoje, nossa, o mundo, a Europa, que era aquela Europa maravilhosa, virou o quê? Uma colônia de refugiados. Gente que não está conseguindo dinheiro para pagar conta de luz, conta de gás. Uai, o que aconteceu com a civilização? Essa é uma outra deformação, né? A gente pensa, nós, Brasil, América Latina, a nossa civilização é egípcia, greco-romana. Oi, meu amor. A cidade do México, Maia, era a maior cidade do planeta na época. Sem considerar África, China, Ásia, Rússia. A Rússia tem uma igreja tão antiga quanto a nossa, mais antiga que a nossa, ortodoxa. Não tem um papa. Eles não se metem em política. Né? Os orientais têm o budismo.
em que a prece é meditação. A qual meditação? Meditação. Que é, no fundo, o resgate disso que você falou, que vem dessa inteligência sensório-motora, né? É uma inteligência que está em contato com tudo o tempo todo. E se tem alguma encrenquinha, daqui a pouco eu estou rindo de novo. Não fica gravado em mim. Dizem as correntes psicológicas, que eu acompanhei várias, que isso tudo é gravado também na infância. As repressões, os traumas, que vão inibindo a capacidade de resiliência, né? Sim. É. E se você está mecanicamente dominado por emoções, aí piorou. Porque a gente que é terapeuta, às vezes tem que trabalhar com as emoções para a pessoa começar a se rever. Sim. Porque a emoção é tão bloqueante que ela não consegue nem se permitir ver. Se permitir avaliar o que está acontecendo. Ah, mas às vezes é difícil. Bom, é melhor se avaliar que é difícil, a realidade, do que você ficar inventando história. Que não vai te levar a nada. Não vai. Não vai. A última que eu tirei da cartola, você vai rir também. Todos nós somos evangélicos. Porque todos nós, mesmo a gente, terapeuta, filósofo, a gente segue um evangelho. E a partir do momento que a gente vai desenvolvendo, a gente vai se apropriando e aí a gente vai se transformando em algo espiritual. Precisa tomar cuidado para não virar religioso, né? E achar que chegou na aceitação, que agora eu vou poder ganhar muito dinheiro com isso, comprar minhas casas, meus barcos, etc. E todo mundo vai ficar submetido a mim. Ah, mas todos nós, eu gosto de falar personalidade, é um quebra-cabeça evangélico de condutas, de ações, de ditados da Bíblia da educação, da Bíblia do se dar bem na vida, da Bíblia do ser honesto, da Bíblia do, enfim. Aprendizados, são teses, que à medida que você vai vivendo, ou que nem amor, né? A beleza e o amor são duas coisas que não caminham juntos. Ah, mas eu só vou amar se eu achar ela bonita, se ela me achar bonita. Como assim? Quer dizer que se você se apaixonar por uma gorda, você vai ficar mal. Se ela se apaixonar por um homem mais velho careca, ela vai ficar mal. Como é que vai apresentar para os amigos? Entendeu? Não, tem uma coisa na química, física, somática, e no amor, que aí já entra na psique, né? No eros, né? Que é cheio de desejos irrealizados, né? Cheio. Que nem quando você fala de epigenética, eles estão falando muito de laboratórios que foram demonstrando que, né? Uhum. Que o indivíduo e o coletivo é a mesma coisa às vezes, né? O drama coletivo, que nem se... Eu sei que é uma densidade emocional, e eu chamo como emocional, porque ela é uma desfunção da percepção humana, da inteligência humana. Ela é uma desfunção. Ela é uma doença coletiva e individual também. Se fosse usar os dramas antigos, é um neurótico. Aquele que está tão bem adaptado que faz, antes de mais nada, faz mal a si mesmo e o bem para todo mundo ao redor. Ah, mas tem os sádicos também, mas a maior parte é masoquista, né? Tem os sádicos também que resolvem sacanear todo mundo para ver se eles aprendem, né? Em alguma instância. Eu diria que é uma evolução que juntou muito com neurologia mesmo, né? Então abriu para uma ciência de fato. Porque hoje em dia a neurologia, eu ainda sinto que a neurologia não entendeu a linguagem sensório-motora. Eles não entenderam. Que é uma inteligência, como chama a epistemologia genética, né? Como o pessoal de arte e educação sabe lidar, como o Paulo Freire percebeu. Ah, mas ele é de esquerda. Olha, o Paulo Freire é um super pensador brasileiro, fabuloso, que na mesma época de Piaget, esse pessoal de arte e educação, como começou a trabalhar essa desmontagem de um coletivo e do indivíduo. O indivíduo gerando o coletivo dele, gerando a possibilidade do saber dele, interagindo antes de mais nada, para gerar conhecimento. Não existe conhecimento sem interação humana. Ah, mas de vez em quando não acontece. Não acontece porque as pessoas estão muito viradas do avesso.
deixou de ser aquele ser de sensações, de estruturação de sentimentos, de interações, enquanto dinâmica para definir emoções. E aí virou do avesso. Virou do avesso. Então, quando surge a epigenética, surge não, quando ela começa a se ganhar forma, né? Ela está olhando para isso. Eu gosto de falar na minha concepção, precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão a culpa é deles. E hoje em dia eu falo para as pessoas, tá muito, eu não sou louco. Loucos são eles. Eu não sou, hoje está fácil falar isso. Eu não sou machista, eu não estou a fim de sacanear ninguém. Quem está sacaneando são eles. Mas quando eu boto gasolina, quando eu compro qualquer coisa, estou pagando imposto. Quando eu faço uma declaração de imposto de renda, eu estou submetido a uma estrutura de carnificina psicossomática. É. Os bancos. Até ouvi um outro dia um economista mais velho falar assim: olha, o serviço bancário é fundamental para o planeta. Os bancos não. Mas é verdade. Você pega um sistema dos grandes bancos da China, eles têm o coletivo. É para reverter para o coletivo. Não, mas eles também não. Não é que nem no Brasil que se fica pagando. Ah, faliu o banco, faliu a empresa. Desvio de grana o tempo todo. Sim. E o pobre paga mais imposto do que o rico. O rico não paga imposto sobre transmissão de herança. Paga sim. Paga muito pouco. Não se paga no Brasil imposto sobre movimentação financeira. O que os bancos ganham com crédito, com cheque especial, eles não pagam nada de imposto. Não se paga imposto no Brasil sobre venda de commodities. O agronegócio, os caras ficam ricos porque ganham em dólar e não pagam nada de imposto. É um absurdo. Com agrotóxicos entrando sem pagar imposto também. Então, existe essa disfunção. Se a gente vai trazer para a gente... O que eu gero essa disfunção em mim? Qual é a minha disfunção? Né? A gente está trabalhando como terapeutas, com pessoas que lidam com educação e com terapia humana. Terapia com a possibilidade de resgatar a autorregulação da pessoa e ela se apropriar do próprio destino até onde ela pode se apropriar. Porque tem a realidade. Seja um governo ruim, ou seja um furacão, ou um acidente... A realidade é a realidade, né? Que é onde a gente exerce a resiliência, né? Tem uma questão que você colocou, a gente conversou no início, que eu acho importante sempre. A gente está vivendo uma crise de autoridade. Quem que sabe? Quem que tem certeza? Quem sabe o que vai acontecer? Tá? A gente, paralelo a isso também, no século XXI, a gente entrou... Achei curioso outro dia, quando me bateu isso, já está há um tempo. A gente está vivendo uma histeria coletiva. Sim. É uma histeria, que nem no início do século XIX. Só que agora não está restrito às mulheres ricas, que eram muito reprimidas corporalmente, não era só questão sexual, e elas tinham um surto histérico. Hoje em dia não dá para ter surto histérico, porque é tanta informação, tanta coisa voando na cabeça, que fica todo mundo zumbi. Então não dá para você. A gente está, ao mesmo tempo, gerou uma histeria mental, cognitiva, cheia de informação. A gente já vindo de uma destituição da parte psicossomática, virou essa cabeça que alguns iluminados, alguns hindus falam, entende? Que é uma mente poderosíssima, absolutamente histérica. O teu prazer não é amar, não é interagir, não é encostar, não é dançar, não é andar, é ter carro, é comprar a roupa. Você virou um produto. Você virou um produto. Você foi destituído da tua libido, a gente pode dizer. Aí vira aquela coisa de Tinder, já acompanhei vários, é muito curioso. Na hora que você acompanha o cara um tempo, porque no começo ele está naquela farra. O que eu acho é uma revolução sexual. O cara vai poder transar, a mulher vai poder transar com o que ela quiser. E saber dos perfis, e gosta disso, não gosta daquilo, tudo.
Pode fazer o que quiser, mas depois de um tempo eles cansam, entendeu? Que alguma coisa na psicossomática fala, e aí, que mais? Já transou, já virou de cabeça para baixo, já fez tudo quanto é posição, já deixou de fazer, tá. O que você quer? Aí começa a surgir um compromisso, a possibilidade de um vínculo, né? Que geralmente cai numa coisa meio chamada infantil. Eu gosto de falar que é uma neurologia restrita. E falar que isso é uma característica infantil, não. A criança não tem essa restrição, ela tem uma expansão absoluta. Ela não é restrita. Quem faz ela restrita somos nós. Então, falar que a criança é infantil, não, ela tem uma restrição neurológica de comportamentos, de percepções, de respiração, de movimento gastrointestinal, de tudo. De tudo. Perdemos a natureza humana, a gente pode dizer. Da mesma maneira que destruímos o planeta indiscriminadamente. Então, tem um momento de crise e possibilidades absolutas. Absolutas. A crise que eu mais tenho visto hoje é na questão do propósito, assim, né, Dish? Assim, dessa busca por um sentido, assim. O primeiro tripé era amor, conhecimento e trabalho, da teoria Reichiana, do William Reich, né? Que são os pilares da vida de qualquer pessoa. Amor, conhecimento e trabalho. Depois vieram outros. Com as crianças vieram a que eu mais gosto, que é como é que a gente avalia o desenvolvimento humano na pré-escola. Pelo menos do jeito que eu aprendi, que vem da arte e educação. É expressão, sociabilidade e inteligência. Porque a hora que você está trabalhando a expressão do indivíduo, ele falar, ele cagar, ele se vestir, ele amarrar o sapato, ele aprender a lidar com crayon, ele poder lidar com massa, etc. É a expressão como um todo, não é o verbal só. Isso vai acontecer basicamente na sociabilidade. Não é você que vai ensinar ele, é ele que você vai favorecer que ele vá interagindo e ganhando mais expressão, e aí você consegue ver os saltos de desenvolvimento. Seja na fala, seja na postura, seja na interação com os outros, seja no desenho, seja no construir com blocos, seja na teatralização, que começa a surgir um pouco mais tarde. Esse é o tripé: expressão, sociabilidade, que é uma palavra muito pouco usada hoje em dia, mas ela é a origem do conhecimento humano. O conhecimento humano é sociabilidade pura. Como assim? Interação entre seres humanos interessados em conhecer o que eles estão querendo conhecer. Ponto. Às vezes nem sabe por quê, mas interessante, vamos ver. Com criança é assim. Tinha momentos que eu estava com um grupo de 16 crianças de 2 a 3 anos, que era meditação pura. Hoje em dia eu vejo que era meditação pura. Porque estava tudo acontecendo num universo pleno. Pleno. Não tinha nada fora dali, nada faltando ali. E o principal era a hora que o grupo ganha aquele visgo coletivo, né? E eu trabalhava, a propósito que a gente trabalhava em São Paulo, a Escola da Vila, ficou famosa depois, era isso, né? Não tem o mais ou menos. Tem o que sabe fazer isso, o que sabe fazer aquilo, o que sabe correr mais. E não é assim, ele sabe. Olha, ele corre, ele faz, pede para ele. Sempre na interação. E o terceiro foi o mestre Osho. Ele falava em arte, ciência e meditação. Arte e expressão. Ciência, a confabulação, a troca de conhecimentos, a construção de uma relação humana, seja interpessoal entre 2, 3 pessoas, no caso de uma família, 4, 5, seja em você como coletivo. E a meditação, que é esse espaço de... Estamos entrando nessa era, não tem mais um propósito fixo. Ou a gente aprende a dançar junto e ir fazendo as coisas juntos, em vez de ir no supermercado comprar. Quantas pessoas sabem cozinhar hoje em dia? Não estou falando cozinhar, mestre cook, estou falando arroz, feijão, ovo frito, cozinhar uma batata. Cozinhar. Botar uma carne sair na do panela eu de e do pressão. outro, né, Nadish? Sair do eu.
O oriental eu gosto, você esteve comigo um tempo, eles colocam o eu, o outro e o estar. O fazer, o não fazer e o nada fazer. Que é esse espaço da inteligência, que é esse espaço da meditação, que é esse espaço que vai abrir a porta para a intuição, para a autorregulação e para a tomada de posições, que a gente chama na interação de autoridade. Uhum. Gosto, não gosto. Não estou me sentindo bem, eu não vou. Ah, mas por que lá vai melhorar? Não, não vou. Ou eu começo a confiar nisso, ou eu estou perdido. Sim. Essa Mas inteligência. você foi. É. Não, até a ferramenta, falei disso já várias vezes. Vamos tal festa? Falo, tá, depois eu vou. Aí, tá, a sensação não tá boa. Aí pega o celular, né? Vamos ver o que está acontecendo na festa. Realmente não era para mim ir, entendeu? Mas essa questão de se fortalecer interiormente, assim, Sim, fortalecer o sim, sim. seu Eu limite. gosto de falar. É que é uma autoridade, né? Que nem surgiu o bullying, né? Um fenômeno do nosso mundo, diga-se de passagem, esse mundo ocidental. Por quê? Porque falta uma autoridade. Já vi cenas que a mãe não consegue fazer nada, que o professor não consegue fazer nada, principalmente o professor ficou refém do corpo jurídico da escola. Uhum. Socorro. O cara tem que ter uma autoridade para falar, olha, eu não quero, pare de fazer isso. Agora. É. Não tem mais essa possibilidade de, ao mesmo tempo, chegar perto, abraçar, ficar junto. Também tem hora que fala, não, chega, parou. Ah, mas é uma criança, ela tem que ser respeitada. Mas ela está desrespeitando todo mundo. E vamos parar com essa história também, né? Dessa liberdade. Nossa, eu aqui no Alto Paraíso vi cada coisa acontecer com criança, uma mãe sentada explicando para uma menininha de 2 anos e meio, um teatro puro. Ah, mas a menininha é muito assim, claro, toda vez que em vez de você falar, vamos embora, pegar na mão e vai puxando ela, você senta para conversar, às 9 horas da noite, já era para eu estar dormindo, entendeu? Pelo amor de Deus, que loucura. O sensório motor, seria interessante as pessoas pensarem nisso, entendeu? Toda a base da inteligência. E uma coisa que o pessoal acabou fazendo, não é um período da inteligência humana. Não, meu amor. É a base da inteligência humana. A inteligência humana, segundo até a Simone de Beauvoir, o caráter básico humano é formado até os 6, 7 anos. O resto da vida é repetição. A gente que trabalha com terapia vê isso. A gente tem que fazer uns exercícios de saber o que era na criança, o que aconteceu na criança, porque é ali que congelou, em que a mente foi ficando restrita, psicossomaticamente. Então, o sensório motor é a sensação em movimento. O oriental chama de corpo eletromagnético. Quanto mais se move, mais respira, mais energia tem. É, perfeito. Ponto. É. Não, esse corpo. Essa semana eu estive em Brasília, lá, resolvendo umas coisas. Teve um dia que eu estava esquisito. Fim da tarde, falei, vou para um descampado, que em Brasília tem umas áreas grandes. Né? Fui para lá, botei o negócio na orelha e fiquei dançando, né? Demorou uns 20 minutos, eu danço há muito tempo, né? Até eu conseguir me desligar sem me desligar. Porque também foram chegando outras pessoas, muito cachorrinho, tinha mais cachorrinho do que criança, na área que eu estava. Brinquei com esse cachorrinho, todo mundo achou esquisito, né? Porque aí eu brincava, o cachorrinho vem, você pega o pau, atira, etc. E dancei. No começo ficaram algumas pessoas achando esquisito, né? Como é que o cara vem dançar, um velho vem aqui dançar. É. Daqui a pouco não, estava todo mundo vivendo o que estava vivendo, uns observando, como eu também observei eles me observaram. E foi. O que é esse espaço, né, em que você transcende essa mecanicidade basicamente emocional que te tirou, você usou palavras fantásticas, fez um corte nos seus instintos. Fez um corte, você não confia mais no que você sente, no que você percebe da realidade. Tenho ouvido até comentaristas desses 247 mais alternativo, se referindo muito a isso. Você viu a postura do cara? Você viu o tom de voz que ele usou? Porque estamos lidando agora com isso, entende? Não dá para acreditar num cara que está o tempo todo.
Não quero. O que é isso? Então está se aproximando. Tomara que dê tempo, né? Maravilha, Nadir, está aí por todo conhecimento, assim, toda troca que a gente teve. Eu tenho uma gratidão também de estar reencontrando você, tá? É, é, muito legal. Agradecida, Nadir. Muito legal. Mas Muito qualquer hora legal. eu te ligo para a gente Liga continuar. para a gente bater um papo. Isso. Eu gosto muito hoje de falar só por áudio, tá? É Sim, interessante. Porque é mais desinibido, a gente não fica se olhando, entendeu? sim. Aí a conversa vai mais rádio conversa. Até, querido.